encher o meu coração de gratidão. Bom dia, queridos irmãos, paz do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos uma meditação acerca da pregação que Jesus fez lá em Lucas 12, pregação que me edificou bastante, em especial nessa época de Ano Novo, né? Hoje são 5 de janeiro, uma época em que a gente coloca no papel nossas expectativas, propósitos e projetos para o ano que está iniciando. E eu creio que essa palavra tem muito a ver com esse clima de projeção, né, que estamos vivendo. Projeção para dias melhores. Então vamos ler Lucas 12, a partir do verso 13. Do 13 ao 21. Diz aqui o texto da palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos, aqui a gente vê o relato de um homem rico. Não é que ele estava precisando de um dinheiro, batalhou e conseguiu. Não. Aqui no verso 16 diz que ele já era rico quando a sua propriedade produziu uma safra gigantesca, extraordinária. Isso eu considero bastante apropriado, porque essa abordagem nos previne de nos sentirmos à vontade em relação a esse texto, a ponto de dizer: eu estou livre desse texto, porque eu não sou rico e provavelmente não serei rico, em termos monetários, nesta vida. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos: será que essa é a única forma de nós lermos esse texto? Será que esse texto não tem coisas mais profundas do que isso? De modo que o tema que eu quero desenvolver é uma pergunta. O tema é este: será que isso é sobre mim? Essa palavra tocou muito na minha vida, porque eu cheguei à conclusão que esse texto é para mim. Até então achava que não. Então o tema dessa manhã: será que isso é sobre mim? A primeira coisa que a gente precisa notar no relato é que ele é dirigido à multidão. Aqui no texto está escrito: disse-lhes, Jesus disse-lhes. No verso 15, na tradução brasileira, traz que Jesus disse ao povo. E na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito que Jesus disse a todos. Então, de pronto, a gente vê que esse é um texto para todos. E, de fato, irmãos, todos nós temos que aprender a lidar com avareza e ganância, porque nós, seres humanos, temos esta capacidade de querermos de forma ilimitada. Queremos coisas uma atrás da outra. E a gente mascara isso, muitas vezes, chamando desejo de necessidade. Essa é uma característica nossa. E, além disso, nós vivemos em uma sociedade cuja dinâmica é a acumulação ilimitada.
E é uma sociedade que nos força a acreditar que, de outro modo, ficaria muito difícil alcançar dias melhores. Mas a palavra de Deus, de uma forma farta e ampla, nos instrui a vivemos do lado de fora das paredes da avareza. Um texto que eu gosto muito, Êxodo 18, 21, fala: busca homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Irmãos, a avareza é um pecado extremado, é um pecado mortal. Todo pecado é para a morte, mas a avareza é mortal de uma forma extremada. De cara, a avareza já atropela 4 mandamentos. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Nós vamos ver daqui a pouco como é que é isso. O segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás o culto da prioridade. Vamos ver isso também no decorrer da mensagem. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Não é só criar filhos que sai caro. Honrar e acolher, amparar os pais na velhice também sai um pouco caro. E o 10º mandamento: não cobiçarás, ou seja, não te deixarás dominar pela ganância. Lá em 1 Coríntios 5:11, a palavra de Deus diz: não vos associeis com alguém que for 5 coisas: impuro, avarento, maldizente, beberrão e roubador. O texto diz que nem ao menos comais com os tais. No caso aqui, aquele que se diz irmão, né? Aquele dizendo, se irmãos for essas 5 coisas, nem ao menos comais com eles. E, de fato, isso é sério, porque se as igrejas são isentas de imposto de renda, não é por outro motivo, senão porque cabe aos irmãos, cumpre aos irmãos, buscar e acudir os aflitos e necessitados. Esse é um senso comum. Independente da denominação, da religião, se uma pessoa é espiritual, se ela crê em algo transcendente, se espera que essa pessoa faça isso. Lá em Efésios 5, verso 3, o texto coloca a avareza junto com a prostituição e todo tipo de impureza. Diz lá: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. E veja a seriedade, então, do tema, não é, irmãos? A avareza resulta da descentralidade de Deus na nossa vida. Então, em vez de colocar Deus no centro de todas as nossas motivações, vem os bens, o patrimônio, os títulos, tudo que a pessoa pode amealhar nessa vida, toma a frente nessa centralidade de vida. E uma vez prejudicado o amor a Deus, esse amor que tem que ser prioritário, torna-se prejudicado todo o homem. A pessoa se torna fria, insensível, perde a alegria de compartilhar, perde o interesse de ver a prosperidade do seu irmão, de caminhar com alguém, de estimular uma pessoa à melhoria, porque a centralidade dessa criatura está em outro lugar. A pessoa, em termos gerais, se torna desumanizada. Tem até um ditado que fala que se a ferida do teu irmão não te causa, se você não se compadece com as feridas do seu irmão, a sua doença é pior do que a dele. A pessoa rejeita a caridade, a misericórdia e tudo mais que agrada a Deus, que nós sabemos. E também torna-se decadente na vida do avarento a confiança na provisão divina para todas as suas necessidades. Hebreus 13:5 traz essa realidade, dizendo assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei,
nunca jamais te abandonarei. Esse texto, ele traz a mente do avarento. Vou acumular o máximo que eu puder, porque eu não posso contar com mais ninguém. Não a Deus. O avarento se porta como um ateu na prática. A confiança do avarento está na capacidade das coisas e não de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, que a gente não esqueça desse ponto. A confiança do avarento está na capacidade das coisas e não de Deus. Isso é muito diferente do que diz lá em Eclesiastes 11, verso 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 1, com 2, com 3, com quantos possa. No texto diz, reparte com 7 e até 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Então, irmãos, veja como é diferente a lógica, é invertida a lógica do reino de Deus. Isso me faz lembrar Pedro. Pedro tirava o seu ganha-pão das águas. E naquele dia que ele não tinha pescado nada, Jesus se aproximou e disse a ele: lança a tua rede, lança as redes, nas águas. Pedro obedeceu, mas como ele já tinha lavado as redes, lá na versão Almeida Revista e Corrigida, quem tem essa versão aí, vai ler que Pedro lançou a rede, uma rede. Pedro lançou a rede. Jesus não discutiu com ele. Se realmente essa versão for a correta, eu fico imaginando que Pedro olhou para as redes lavadas e pensou: não vou sujar tudo de novo, lançou só uma. Jesus não discutiu, mas é uma realidade que a gente tira aqui. Deus está pronto a nos abençoar de forma abundante, mas na medida do quanto estamos dispostos a lançar o nosso pão sobre as águas, o nosso ganha-pão, não é? Agora, se naquele dia foi a rede ou as redes, a gente tem que perguntar a Pedro naquele grande dia, Só ele vai poder dizer. Porque as outras versões trazem as redes, só a Revista e Corrigida que traz a rede. Mas, enfim, a lógica de lançar o teu pão sobre as águas, irmãos, ela vai drasticamente contra a nossa natureza. E eu acho muito interessante quando a gente se depara com pessoas conversando sobre o que fariam se ganhasse na loteria. Eu já me deparei com alguns episódios assim. E a gente percebe que as ideias, os planos das pessoas passam longe dos interesses de Deus, porque estão focadas nessa inclinação de obter ganho próprio, e não em lançar o seu pão nas águas, Investir nas coisas que são importantes para Deus. A gente sabe que um crente em Jesus não aposta na loteria, mas eu creio que essa pregação aqui de Jesus é exatamente sobre essa questão, e por isso nos interessa a todos, porque tirando em miúdos, Jesus está exatamente dizendo isso. O que fazer, o que não fazer se você ganhar na loteria? Ganhar na loteria no sentido de o que não fazer quando você adquirir uma condição confortável de vida, quando você adquirir aquele grande momento dos seus sonhos, aquele grande diferencial na sua vida, aquela coisa que vai impactar a sua vida. Jesus está dizendo o que não fazer quando chegar esse dia. Para as estéreis, ganhar na loteria é dar à luz um bebê. Para uma pessoa que não tem moradia, ganhar na loteria é ser chamado para aquela casa própria do governo, que a inscrição foi feita há trocentos anos, que ele nem se lembrava mais. Para muita gente, ganhar na loteria é conseguir um doador para um transplante de órgãos. Para quem quer uma condição melhor de trabalho, ganhar na loteria é ter a sua oração respondida. E, inclusive, eu tenho um testemunho sobre isso.
Houve uma época, quando eu comecei com célula, o meu trabalho era tão tumultuado, tão corrido, que às vezes eu nem almoçava direito. Quando chamava o meu nome, eu tremia, assim, tão tenso. Teve uma vez que eu acordei enforcando a Sayonara, porque eu sonhei que era a secretária, que a secretária toda hora me chamava para dentro do telefone. Era tenso o local. E eu orei a Deus para que eu conseguisse pegar na Bíblia durante o dia para chegar na célula e ter o que oferecer aos irmãos. Em menos de um mês, por um milagre assim, fui transferido para a Presidência da República para trabalhar na área de documentação, que é a minha praia. E como era um setor sigiloso, a gente cuidava dos documentos reservados da presidência, o corredor era vazio, aquele silêncio total. Eu lembro de ter chegado naquele corredor vazio e ter enchido os olhos de lágrimas assim, e ver Deus atendeu a oração, né? Então, melhores condições de trabalho, quando você alcança e vê que foi intervenção divina, isso é ganhar na loteria. E, logicamente, no texto, para quem planta, né, ganha na loteria, é ter uma super safra. Eu me lembro, quando eu passei no concurso público, meu pai me deu 2 conselhos. O primeiro deles foi, não se esqueça de Deus quando você estiver lá. E o segundo foi, com o homem não se grita. Porque no senso comum do civil, voz de comando é grito, né? Então, como eu estava entrando na carreira militar, ele achava que eu ia gritar. Então, ele falou, com o homem não se grita. Mas isso me foi tão valioso na minha vida profissional. E eu vejo nessa pregação 2 conselhos, de igual modo, valiosíssimos para a vida de qualquer pessoa, independente de fé, de religião. Não é? E o que acontece aqui nesse texto é exatamente isso que Jesus está nos prevenindo a não fazer. A gente encontra esse homem falando a palavra eu, quando o eu aqui aparecendo ou como sujeito da frase ou como sujeito oculto da frase. Se a gente for somar, a gente vai ter 12 eus na fala desse homem. Ele não incluiu Deus na sua fala, e nem as pessoas, nem o seu próximo. Ele agiu como um ateu na prática, e ele atropelou a Bíblia Sagrada no texto que está em Deuteronômio 8, verso 10 a 11, que eu vou ler aqui. Diz assim, Deuteronômio 8, 10 e 11. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus. Não se esqueça de Deus quando você estiver lá. Essa é a grande mensagem que está nessa pregação de Jesus. Quando você alcançar dias melhores, dias mais confortáveis, quando você alcançar a realização de vida que você tanto busca, não se esqueça de Deus quando você estiver lá. O problema, então, desse fazendeiro não foi formar celeiros maiores. O problema dele foi se esquecer de Deus quando tudo lhe foi bem, quando tudo estava bem. Verso 21 fala de ricos para com Deus. Ricos para com Deus são aqueles que se lembram dos assuntos que interessam a Deus e vão lançando o seu pão nos assuntos que são importantes para Deus. Gálatas 5, 6, irmãos, diz que a verdadeira fé em Jesus é a que opera pelo amor. O texto lá diz assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, senão a fé que atua pelo amor. Eu entendo aqui como sendo a graça, a coisa mais importante da graça não é a marca que você faz em si mesmo, mas a marca que você deixa nos outros. E isso nos remete a nos protegermos da avareza, porque o avarento não tem prazer nisso.
em marcar a vida do seu irmão com boas ações, né? Fazendo o bem, promovendo pessoas. O avarento ele só quer promover-se a si próprio. Outro motivo que faz da avareza um mal extremado é que o avaro despreza a palavra de Deus. Isso é seríssimo. O avarento despreza a palavra de Deus. Eu vou ler para os irmãos Lucas 16, do verso 14 e 15. Diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. O que me chama a atenção nessa passagem é que eles ridicularizaram não a pregação, mas a pessoa de Jesus. Uma coisa ridícula é uma coisa vil, uma coisa desprezível, uma coisa sem valor. E eles julgaram ali Jesus como uma pessoa desprezível. E essa é a loucura da avareza. A avareza coloca toda a sua confiança no que é temporário, passageiro, material, e despreza as coisas que são eternas e poderosas, as coisas que são espirituais, como se as coisas do aqui e agora fossem a nossa plena segurança. Essa é a verdadeira loucura da avareza. É louco por julgar que a alma se alimenta de bens e dinheiro. O louco pensa que o celeiro é a sua fonte, mas, na verdade, o celeiro da alma é Deus. E é por isso, irmão, justamente por isso que o corpo e a alma não têm um bom relacionamento. Porque a alma suspira por Deus, a alma tem sede de Deus. Como está lá no Salmo 42. E Jesus disse que é aprendendo de mim que achareis descanso para as vossas almas. E aí entra um fator importante que às vezes a gente não considera, irmãos, que é o tal do ócio. Ócio, ou otium, no latim, que era a linguagem dos romanos, né? Na Grécia Antiga, eles valorizavam muito o ócio. Hoje tem um sentido pejorativo, ócio hoje é ficar à toa, ser vagabundo. Mas para a Grécia Antiga, a pessoa que se dedicava ao ócio, ela estava se entregando à sua verdadeira natureza, que é pensar, pesquisar, desenvolver, refletir, fugir um pouco do que é passageiro, diário, e se dedicar ao que é eterno, imponderável, permanente. Então, irmãos, o ócio, no seu sentido original, ele se refere a uma ação positiva, em que o ser humano se dedica ao que é espiritual, ao que é transcendental, se dedica a praticar as virtudes. Só que nós sabemos, a maioria das pessoas não querem saber disso, né? Diz lá no texto de Ezequiel 33, verso 31, que as pessoas preferem ir após o lucro. Essa é a expressão que traz lá. Diz o texto: com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração deles dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Ganhos injustos no sentido, ganhos desse mundo. Não é? Ou seja, eles preferem o nec otium. Esse nec é uma partícula do latim que significa negação. Eles preferem negar o ócio, nec otium. De forma que um nec ociante é aquele que está o tempo todo buscando as coisas do aqui e agora, as coisas que são próprias do corpo e não da alma. Então, uma alma pobre é essa que não encontra tempo para o ócio. A gente trabalha duro e reserva aquele dia da célula para estar com os irmãos, para abrir a palavra. Então, ali nós estamos reservando um tempinho para o ócio. E isso é tão importante, irmãos, né?
não é um mero detalhe se reunir numa célula. Nós estamos dando espaço para a alma se alimentar. O que a alma busca são as coisas de Deus. Mas a alma está em constante conflito com o corpo, porque o corpo é matéria. E como toda matéria, ela está em fluxo, o tempo todo em movimento. O corpo, ora está em sístole, ora está em diástole, ora está ingerindo, ora está digerindo, ora está excretando. O corpo está o tempo todo se formando ou se transformando, está em movimento. E justamente por isso, o que o corpo faz é desejar, porque o corpo é carente, ele tem necessidades. Se sente fome, pede comida. Se come demais, tem que dormir. Se você se preocupa com o peso, se comeu demais, tem que ir para a academia. Aí tem que acordar para fazer xixi. Então o corpo está sempre tendo necessidade, né? De forma que uma alma triste é aquela que está dedicada a satisfazer as necessidades do corpo. Então, a grande loucura do avarento é achar que alimentando o seu corpo com conforto, com descanso e tudo que o corpo demanda, ele vai estar descansando a sua alma. Descansa, minha alma, né? Como diz aqui o verso 19. Então, irmãos, tem um presente que precisamos, nesse mundo corrido, conturbado, ter um tempinho para as coisas de Deus, separar e praticarmos o ócio que os gregos lá atrás entenderam que era tão importante. Seria bom que a alma pudesse se afinar com as coisas do céu, que é o que ela gosta de fazer. Seria ótimo que a alma não precisasse ficar discutindo o tempo todo sobre o que é que vamos comer, beber e vestir, conforme Jesus pregou em Mateus 6,31. Muita gente chama isso de batalhar por uma vida melhor, né? As pessoas falam, a gente tem que cair em campo, porque senão a vida não melhora. Como se vida melhor fosse o simples fato de ter condições materiais mais favoráveis. Mas o Evangelho não chama salário e bens de vida melhor. Basta ver aqui no verso 15. A vida de um homem não está nos bens que possui. Vida melhor é ter prazer com as pessoas, é ter serenidade nos momentos de adversidade. Quanta gente se mata, faz besteira, porque não sabe lidar com adversidades. Vida melhor é o pão de cada dia, é dormir bem, é ter os seus filhos à volta da sua mesa. Tudo isso a palavra de Deus mostra para nós. Isso é vida melhor. E a gente vê, irmãos, uma nítida diferença entre a pessoa que está batalhando para se tornar rico e a pessoa que está enriquecendo no fluxo normal da vida. É aquela pessoa que tem compromisso com o seu trabalho, com seus clientes, com a qualidade dos seus produtos, com a lisura nos seus negócios. É aquela pessoa que não promete mais do que pode entregar, e ela vai vendo o desenvolvimento normalmente no andar da vida. Em contrapartida, a pessoa que busca se tornar rico a todo custo, ela só encontra naufrágio. O texto lá de 1 Timóteo 6,9 diz que os tais que estão sempre buscando estar por cima, eles vão naufragar em tentações, armadilhas, muitas vontades loucas e nocivas que trarão, no final das contas, a sua ruína e completa desgraça. É o que está escrito em 1 Timóteo 6,9. Ruína e completa desgraça significa um caminho sem volta. A gente está cansado de ver na televisão as pessoas que, mesmo tendo mega salários, patrimônios incríveis, elas se meteram nesse caminho de tentações, armadilhas e muitas vontades loucas. A vontade de ter uma torneira de ouro, essas coisas loucas. Esse é o caminho daquele que entrega o seu coração à avareza.
O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que a avareza é um mal extremado porque nos rouba a paz. Lá em Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. É muito comum a gente encontrar a pessoa falando assim: olha, eu ganho tanto, mas se viesse um pouquinho mais seria melhor, ia resolver minha vida. Né? É muito comum. Vem um aumento de tanto, mas se fosse de tanto seria melhor ainda. Né? Então, irmãos, veja que nós somos vulneráveis à atração da avareza. Né? Nós precisamos ter esse domínio próprio, é uma virtude espiritual, de nós aborrecermos essa inclinação da carne por amealhar cada vez mais. Então a pergunta que fica: de quantos celeiros você precisa? Ou a pergunta: com quantos reais se faz uma realidade? É uma pergunta que precisa ser respondida. Nós todos precisamos de limites na nossa vida. Eu me lembro que lá na corporação, à medida que você galga promoções, você vai se aproximando de mais conforto na carreira, de mais benefícios. E eu vejo que muitas pessoas, quando estão lá em cima, não conseguem ir para a aposentadoria, porque estão apegadas ao que poderão amealhar, né? Missões no exterior, cargos políticos. Então, veja, nós precisamos de limites, saber até onde está bem, até onde está bom, não é? Para a gente ter uma vida sensata, equilibrada e ter paz na nossa vida. E é interessante que já descobriram que o mundo não suporta tantos celeiros, né? Os recursos naturais não serão suficientes para tanta esnobação, tanta extravagância que a gente está vendo por aí, né? Pessoas com estilo de vida totalmente extravagante. O quarto ponto que eu quero trazer, e por último, o último ponto, é que a avareza é um mal extremado porque ela esquizofreniza a alma. Verso 19, e quero ler aqui o verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse verso 19 caiu como assim, foi direto na minha cabeça, porque já tem 11 anos que eu estou aposentado. Eu passei a vida toda imaginando o que eu faria quando eu me aposentasse. Eu imaginava que eu ia ter toda a liberdade para fazer tudo que eu quisesse. E depois que me vi aposentado, eu tive que acudir demandas familiares, tive que entrar no caminho da responsabilidade, que não é o caminho que a gente imaginou. E às vezes eu ficava inconformado. Por quê? Né? E aí esse versículo veio para mim. A gente fica imaginando esse dia em que a gente vai descansar, comer, beber, se regalar, né? E aí esse versículo nos coloca em confronto com a nossa natureza de mordomos de tudo que Deus colocou na nossa mão. E o mordomo, ele trabalha todo dia e não tem hora para largar o trabalho, e ainda tem que prestar conta de tudo ao seu Senhor. E então esse é um grande mal na vida do crente, quando ele acha que chegou a hora de se regalar, ficar tranquilo, e ele se afasta da sua vocação de mordomo, ele se afasta do entendimento espiritual, de que um mordomo é aquele que trabalha o tempo todo. E que fique firme, irmãos, no nosso coração, a mensagem do último domingo, da nossa última reunião do ano passado, né? 1 Coríntios 15, 58. O ideal é você decorar esse versículo. Eu não decorei ipsilita, mas é mais ou menos assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sabendo que não é vão a vossa obra, né? Esse versículo ele é vital, porque a gente pode incorrer nesse inconformismo de nunca poder se regalar e ficar à toa, né? Essa não é a vocação para nós, irmãos. Não é o nosso chamado.
O nosso chamado é nos alegrarmos em sermos bons mordomos de tudo que o Senhor está colocando na nossa mão. Amém. Nós vamos prestar conta de tudo, até do modo como você cuidou dos seus filhos, da sua esposa. Nada é nosso. Tudo veio parar na nossa mão por providência e graça de Deus. Colossenses 3,5 rebate então esse pensamento maligno de regalar-se, curtir a vida, ficar à toa. Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele cita: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, a idolatria da avareza nada mais é do que a idolatria da comodidade. Quem não quer comodidade, né? As pessoas dão o braço por comodidade. As pessoas passam a vida inteira lutando para ter vida cômoda. E essa é a grande idolatria da avareza. É a comodidade. Deus não nos chamou para situações cômodas. Deus não nos chamou para edificar casa na areia, onde é mais maciozinho, mais fácil. Essas coisas fáceis não estão no nosso chamado, no nosso caminho. E concluindo, irmãos, a pergunta então é esta: o que é que eu amo quando eu amo? Todos nós amamos. Agora, o que é que nós estamos amando quando amamos? Essa é a pergunta que deve estar no nosso coração. E outra questão importantíssima que eu não poderia deixar de fora: qual é a cura para a ganância, a avareza? Irmãos, a cura para a avareza está em meditar sobre a morte. É isso mesmo. Que coisa ruim, né? Ninguém gosta de falar de morte, mas a cura para a avareza está nisso, em meditar sobre a morte. E não sou eu que estou dizendo, foi Jesus, no verso 20, né? Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens acumulado, para quem será? Irmãos, meditar sobre a morte é a coisa mais saudável que a gente pode fazer. A gente tem que meditar isso todo dia, toda hora. Se eu morresse agora, o que seria? Como seria? Essa é a meditação. Deus, logicamente, não queria que o homem morresse, né? A gente sabe que lá no Éden não existia morte. Imagina aquelas plantinhas lá, não tinha uma folha seca, não tinha morte no Éden. Mas como todo bom pai que tira do filho aquele brinquedo que está lhe fazendo mal, quando o homem encontrou o pecado, Deus permitiu então que ele não vivesse para sempre. Vocês imaginam um ser corrompido, extremamente ganancioso, extremamente capaz de cometer atrocidades, como é o pecado do homem, a natureza humana, não tem limites para fazer o mal. Imagina uma criatura dessa, um Hitler desse, solto por aí, vivendo eternamente. Vem o exército, joga bomba nele, vem o pessoal, joga fogo nele, vem a polícia, enche de tiro e ele não morre. É o serial killer que não morre. Imagina uma situação dessa. Então, irmãos, quando Deus permitiu que a nossa vida fosse curta, Ele está nos punindo, logicamente, mas, como todo bom pai, uma punição que é um presente para nós, é um benefício para nós, né? Então, a gente precisa pensar nesse presente que é a vida e vivermos em temor esse presente, cada dia, cada momento. E assim nós estaremos livres de pecarmos contra Deus, não nos preocupando com o bem do nosso irmão, né? Então a morte deve sim fazer parte do nosso pensamento e da nossa meditação diária. Então chego ao final dessa pregação, eu encontrei aqui uns pensamentos interessantes. Diz aqui, é um ditado aí comum, né? Diz que o avarento vive como pobre e entra na eternidade mais pobre ainda, apesar de ter morrido rico. O enterro do avarento é cheio de pompas, mas infelizmente ele viveu como pobre, entrou na eternidade mais pobre ainda. Então, irmãos, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração.
encher o meu coração.